essa nunca vai travar. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, suporte 24 horas e o melhor atendimento você só encontra aqui com a Connect Internet. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Sei que agora você é um cara Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Mas na foto parece ser melhor do que pessoalmente. Eu conhecia só de foto, aí quando eu vi pessoalmente fiquei meio decepcionado. Foto tem isso, né? Tem. Mas esses filtros de Instagram. É, exatamente. Tem uma galera aqui. Pode começar. Tá. Não, puxou um assunto sobre as dificuldades que você lidar com a sua rotina. Aí eu vou desenvolver depois. Não encontrar prazer na sua rotina. Sim. Realmente é um desafio. Mandei pra você. Vou espalhar aqui já. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Um grande abraço para você, seja muito bem-vindo, obrigado aí pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pelo carinho da sua audiência sempre. Minha gente, hoje é 27 de janeiro de 2023, sexta-feira, rapaziada já se organizando, né, para o fim de semana, né, sextou, como diz aí a galera, como diz a rapaziada, né? Sextou, né? E hoje estamos aqui recebendo no nosso programa, ainda naquela pauta que nós estamos tratando já há esse mês todo, né? Algumas semanas, né? Desde o dia 2 de janeiro, nós estamos tratando aqui no programa sobre a questão da saúde mental a partir da campanha Janeiro Branco, né? E já teorizamos bastante aqui sobre a campanha Janeiro Branco. Você que está nos acompanhando aí certamente vai lembrar aí das conversas que nós estamos tendo com vários personagens, né? Aí durante a nossa programação aqui. Então, pessoal, e o Léo Peclar, nosso convidado de hoje, é alguém que nós já conhecemos há bastante tempo, porque é cliente aqui do nosso programa, né? Quase mensalmente, o Léo está aqui conosco, batendo papo, conversando. Esteve em dezembro aqui com a gente, e agora em janeiro volta aqui o meu amigo Léo, que eu não podia deixar de incluí-lo nessa conversa sobre saúde mental, né? Nessa campanha que nós fizemos aqui, atendendo aí os clamores da campanha Janeiro Branco, né? Então, assumimos essa bandeira aí aqui no programa também, recebemos um conjunto de especialistas e semana que vem continuaremos, né? Ainda tem segunda 30 e terça 31 ainda de janeiro, né? Para conversarmos sobre a questão da saúde mental aqui no nosso programa Flávio Azevedo. Alguém me perguntou qual vai ser a pauta. Desculpa. Qual vai ser a pauta de fevereiro, né? Não, em fevereiro não teremos pauta. Em fevereiro teremos assuntos, vários convidados também, mas serão assuntos aleatórios, né?
E em março nós teremos aquele conjunto de entrevistas com mulheres por conta do Dia Internacional da Mulher, que é celebrado em 8 de março. E já estou aqui com a listinha, aqui com umas 15 meninas já aqui confirmadas para estar conosco aqui falando da importância da mulher na sociedade, né? Então, muito bem-vindo a todos vocês que estão sempre nos prestigiando, ligados em nossa programação. Muito obrigado aí pelo carinho de todos e vamos então ao boa tarde do meu amigo Léo Peclar, nosso convidado, nosso amigo, meu parceiro de várias atividades aí, né? E também aqui meu parceiro aqui no programa, Flávio Azevedo. Prazer, Léo, te recebê-lo mais uma vez aqui, seja bem-vindo, e o seu boa tarde aí para a rapaziada que está nos acompanhando, já dando uma boa tarde para Zenilda Rodrigues, que passa por ali nos prestigiando, e o meu amigo Luciano Lúcio, que passa por aqui dizendo: um cara especial demais, acostumado a matar um leão por dia. Léo Peclar tem sido fundamental na melhoria da saúde mental da rede pública municipal de Tanguá no pós-Covid. Léo é o cara. Nossa. Escreve aqui Luciano Lúcio, que estará em live amanhã com a banda Estratégia, né? Lá no Engenho da Floresta, certamente mais um evento bem bacana, e um beijo no coração para Simone Lemos, né? Minha namorada, minha companheira. Beijo para você, Simone, amo você, obrigado aí pela sua audiência também. Vamos lá, Léo, boa tarde. Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos os ouvintes. E é uma honra receber essa mensagem do Luciano Lúcio, um cara também que eu agradeço, que eu admiro muito, né? É uma honra. Obrigado, Luciano. Um prazer estar aqui mais uma vez, Flávio. Prazer nosso, Léo. Eu queria só rapidamente, antes de entrarmos nos assuntos, nas temáticas da saúde mental, queria que você falasse um pouquinho a respeito da campanha Janeiro Branco em si, os efeitos dela. Perguntei isso para todo mundo que passou aqui. Você sente lá no consultório os efeitos de campanhas como essa, o Setembro Amarelo, o Janeiro Branco, essas campanhas assim? Você sente que o cara chega lá e fala: não, rapaz, eu vi em tal lugar, vi uma reportagem, vi uma entrevista, vi uma campanha, vi um cartaz, vi um folder, vi alguém falando a respeito disso, e aí resolvi vir aqui. Temos efeitos práticos, Léo, diante dessas campanhas? Ó, Flávio, falar por mim, né? Eu, por ser Janeiro Branco, eu fiz um pacotão social só nesse mês. Baixei um pouco o valor das minhas sessões e eu senti muito o aumento de paciente esse mês devido a esse pacote que eu fiz. Várias pessoas queriam fazer terapia, cada um sabe de si, sempre cito que não tem condições e tudo mais, e eu experimentei bastante esse aumento nesse mês. E também, assim, até perguntas no Instagram, pessoas solicitando alguma dúvida, eu sinto diferença sim, Flávio. Lembrando que o meu amigo Léo Peclar está à sua disposição, né, no Instagram, Leonardo Peclat Marins. Né? É isso, Léo? Sim, Léo Peclar. Léo Peclar? Léo Peclar, no Facebook, Leonardo Peclat Marins, e no Instagram, Léo Peclar. Você pode consultar lá por direct, né, conversar com ele lá e ver se vai fazer uma sessão online, vai no consultório. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da sessão online e a diferença do online para o consultório, Léo. Como é que é isso? Qual é a pegada? Qual é a diferença? Na hora de você tocar essa terapia, como é que funciona isso? No caso, para você como profissional, né, fazer aqui, né, via online, e o presencial, onde você está com a pessoa ali, você consegue ver de repente melhor a expressão corporal, a comunicação em olhar, em sorriso, em apreensão, em fecha o olho, abre, né? Você tem toda uma questão corporal também, certamente, na sua análise. Como é que é isso, cara? Fala pra gente dessa diferença. Flávio, a minha experiência pessoal é o que eu não vejo muita diferença, não. É mesmo? Tem pessoas que falam assim: Léo, eu prefiro presencial, estar com você, do que online. Sim, mas sim. A minha prática de resultados concretos, cara, eu tenho pessoas que eu faço terapia online, do Mato Grosso, por exemplo, que tem tanto resultado que eu percebo que, no fundo, não faz diferença assim na parte prática. Até porque o nosso mundo está digital, cara. A gente faz pós-graduação online, faculdade online, sim, consulta médica online. Então eu concordo com você, tem pessoas que preferem o calor humano e tal, mas eu, enquanto terapeuta, eu acho que vale mais ali. Para você alcançar seus objetivos, não faz diferença. Não faz, o que vale mais a entrega da pessoa. E aí fica uma questão do cliente que escolhe. Sim. Uns falam assim: até prefiro online mesmo, que não tem que sair de casa, é mais cômodo. Outros já preferem
ter que sair de casa e ir até lá. Tá ali olhando para você, né? E você sentindo que você também está próximo dele ali, né? Mas eu tenho uma métrica aqui de resultados online muito bons, então isso não influencia não. Imagino que, sobretudo, na época da pandemia, o caminho era esse, né? Porque não tinha ninguém, todo mundo em casa e muita gente precisando de ajuda, né? Sim. Eu imagino que a internet quase que bugava aí de gente fazendo terapia online, né? Foi muito bom, uma época muito boa nesse sentido. Apesar de que mesmo no auge, a gente não foi proibido de trabalhar. Foi considerado como realidade médica, né? Sim. Com máscara, muitos tinham medo de sair de casa e tal. Então, sem dúvida, aumentou muito o atendimento online na pandemia e depois virou um padrão, virou uma prática. Antes da pandemia não tinha muito online realmente, não. As pessoas acabaram acostumando a fazer tudo online, escola online, né, Flávio? Então, hoje em dia eu vejo o mundo digital como um mundo natural para muitas pessoas. Então, é ótimo. Bom, vamos lá. Saúde mental. Aquelas questões conceituais e básicas, minha gente, que nós sempre conversamos aqui com os nossos convidados. Eu vou pedir para passar essa, até porque Léo é um convidado que está sempre aqui conosco, então mais ou menos já entendemos a forma dele pensar saúde mental, né? Já sabemos também que Léo é um profissional que vem da escola freudiana, é isso, Léo? Freudiano. Né? Quais são as outras escolas, Léo, que nós temos na lógica da análise, da psicologia, além da escola freudiana, que eu mais conheço, que outras mais que nós temos? Tem a tal da TCC, né, que é muito famosa, a terapia cognitivo-comportamental. Temos a Jungiana também, a Lacaniana, temos a behaviorista. Enfim, tem vários aí. Perfeito. Gestalt também, terapia. Isso não quer dizer que você, mesmo seguindo uma linha freudiana, de vez em quando não vai ali e bebe da fonte de um outro pensador, de um outro teórico, né, Léo? Ou não, ou segue só, como é que é isso? Segue só essa linha aqui. Não, eu pelo menos sou chamado terapeuta integrativo. Eu acredito que um soldado que vai para a guerra com uma garrucha só está em desvantagem, concorda comigo? Então tem que ter uma pistola, tem que ter uma R15, tem que ter uma espingarda. Então hoje em dia eu acho que os terapeutas de sucesso, Flávio, de fato tem uma linha mestra, base, mas ele incorpora várias linhas, porque o cliente quer não é linha, ele quer resultado. E cabe a mim, como terapeuta, ver qual linha melhor se encaixa em cada realidade ali. Você sabe, por exemplo, que eu trabalho com a hipnose clínica, que é outra linha terapêutica. Então eu não sou chamado terapeuta tradicional, não. Tem uns que são assim, freudianos radicais, né, tradicionais. Eu não. Eu integro várias terapias e crio o jeito Léo de ser, né, terapeuta. Perfeito. Dá a sua adaptação, né? Da obra de fulano de tal, mas adaptado ao estilo e pensamento e seus valores também, aquilo que você tem de visão de mundo, né? Na hora que eu estou intervindo, o cliente não sabe se eu estou usando Freud, Lacan, ou logoterapia, sei lá o que, Frank. Ele quer o resultado dele, eu faço isso muito. Perfeito. Você tinha dado uma sugestão para nós começarmos conversando sobre? A rotina, Flávio. Rotina. Rotina de vida. É bom você falar nessa questão da rotina, porque uma das questões básicas da rotina e que às vezes se espraia lá nos problemas que vêm a partir da saúde mental, das fragilidades de ordem mental, reclama-se exatamente da rotina, né? E aí você tem o direito a férias, né? Essas férias que o sujeito goza depois de 11 meses trabalhado, não é porque o patrão é maneiro, é porque alguém entendeu lá atrás que você precisava interromper aquele ritmo, aquela rotina, né? Tem também aqueles que usam a palavra epoquê para falar né, que é uma coisa dentro da sua área, tal da epoquê, que é uma intervenção, que é uma interrupção num determinado ritmo que você vai levando, e aí você... a minha epoquê, por exemplo, é quando eu faço trilha, né? Sim. Tem outro cara que vai nadar, tem outro que toca violão, tem outro que, né, vai jogar sinuca, tem outro que vai dormir simplesmente, né? A hora que ele desliga de tudo, desliga o telefone. Passei o final de semana todo dormindo, ninguém me apunhou, eu desliguei o telefone, fiquei trancado em casa no ar-condicionado, dormindo, né? É a epoquê dele, né? E essa rotina, Léo, se ela não tiver esses momentos de interrupção, acaba tornando vulnerável a nossa saúde mental mesmo, é crendice isso? Como é que é isso? Não, com certeza, mas eu queria começar, pegando esse gancho do seu, dizendo o seguinte, Flávio, isso aqui é muito sério. Há dois grupos de pessoas hoje no mundo, Flávio.
e você que está me ouvindo aqui, isso é muito sério. Há um primeiro grupo de pessoas que a gente vê perfeitamente, Flávio, e eu vejo no consultório todo dia isso, que está lutando contra a sua rotina. Ou seja, está insatisfeito. A pessoa não tem prazer mais na sua rotina, seja qual for a sua família, ou seu trabalho, ou sua escola, ou sua faculdade. As pessoas, Flávio, estão sempre cansadas. E aí vai um pouco na tal da síndrome de burnout. Não só nisso. Não é só isso, não? Não, cansado no sentido... cansaço mesmo de saco cheio. Saco cheio. Mesmo estando no sofá, largado o dia inteiro, você pergunta para ela, como é que você está? Estou cansado. Elas se acostumaram com essa vida de um desgaste emocional, desequilíbrio emocional, de estresse, e por isso buscam compensações inconscientes. Aí que entra, eu acho que o naufrágio do mundo de hoje, essas compensações inconscientes, para poder sanar essa falta de prazer na nossa rotina. Por quê, Flávio? Quando eu não tenho prazer na minha rotina, ou seja, acordar, fazer meu trabalho, a minha esposa, meu mesmo filho ali, mesma casa. Quando eu não tenho rotina, prazer na minha rotina, eu acabo buscando prazer aonde? Nas compensações. Pode ser várias, como por exemplo, a droga, pode ser a Netflix, pode ser o sexo desregrado, pode ser o álcool exagerado, jogo. Mas tudo isso por quê? Se eu não tenho prazer na minha rotina, eu preciso compensar com outro prazer. E aí que está a questão, Flávio, o prazer de curto prazo. Isso tem sido muito falado hoje nas ciências novas da psicologia. A nossa mente, ela está acostumada a um prazer de curto prazo. Então tudo que é curto prazo, eu quero. Vou explicar bem a você aqui, por exemplo. Nós temos que buscar encontrar prazer no processo de alcançar resultado. E todo processo tem dor. Então quando eu falo assim, eu queria tanto ter um corpo saudável, um corpo bonito, um corpo mais musculoso. Quando eu penso nisso, quem não tem prazer se imaginar assim? Você não tem prazer se imaginar assim? Aí quando eu falo assim, mas para eu ter esse corpo saudável, bonito, prazeroso, eu vou ter que todo dia fazer atividade física e mudar a alimentação. Aí minha mente já sabota, começa a luta contra isso. Porque não tem um prazer a curto prazo, tem acordar cedo, ir para academia, fazer atividade física. No primeiro momento, nossa mente luta contra isso. Foi assim comigo. Tá doido para academia nada? Um saco isso. Por quê? Você não encontra um prazer a curto prazo nisso. Agora, eu encontro um prazer a curto prazo, por exemplo, em comer um brigadeiro? Sim, sente o sabor na hora. Na hora, a nossa mente já vê aquilo e é fácil, o prazer é na hora, imediato. Agora, o prazer de ter um corpo musculoso e bonito vai demorar o quê? 1 ano, 2 anos. E se eu não mostrar isso para minha mente, que para ter esse prazer a longo prazo, eu preciso construir esse prazer a curto prazo no processo para alcançar o resultado, a minha rotina não vai ser prazerosa, Fábio. Poxa, isso é... Não sei se está ficando difícil. Não. Ou fácil compreensão. Dá para entender perfeitamente. As pessoas ficam na terapia, a maioria dela por quê? Não tem prazer na sua rotina. Não tem casamento no seu prazer. Casamento não. Não tem prazer no seu casamento. Não tem prazer na sua faculdade. Não tem prazer na sua escola. Não tem prazer com o pai e a mãe que tem. Então... Agora deixa eu colocar aqui uma lenha nessa fogueira. Naturalmente, nós seres humanos temos aquela mania de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Embora às vezes nem seja. Mas na nossa cabeça... Quem olha de fora, a minha grama e a sua, vai até achar que a minha grama é mais verde que a tua, mas quando eu olho para a sua grama, mesmo a sua estando mais ressecada do que a minha, na minha cabeça a sua grama é mais verde que a minha. A gente sempre acha que a grama do outro é mais verde do que a minha. Eu lembro, o garoto, você já estava contando para a Simone isso, até um vizinho nosso de Serra do Sambê, quando éramos meninos, né? Eu estava com um pacotinho de jujuba, daquela jujubinha de pobre, e o garoto com um pacote de biscoito piraquê, daquele salgadinho na mão, grandão, né? O biscoito dele era mais caro, e a minha jujubazinha, aquela jujubazinha de pobre, o moleque de olho na minha jujuba. E mamãe pega a minha jujuba e dá pro garoto. E eu fiquei puto da vida, até hoje não esqueço disso, né? E ela não pegou o biscoito do cara pra mim, ela pegou a minha jujuba e entregou pro sujeito.
Mas assim, ele estava teoricamente com um doce mais bacana na mão, né? uma guloseima mais caro, mais saborosa. Eu estava conseguindo estar ele de olho da minha juva, ou seja, a grama dele era mais verde que a minha, notadamente, mas está ele de olho aqui na guloseima que eu tinha. E nós, seres humanos, o tempo todo somos assim. Os adultos também têm esse comportamento meio puerilizado, né? Pueril, de infantil, de achar que o do outro é sempre melhor. Como é que é isso, Léo? Tem um pouco a ver com isso que nós estamos falando aqui, dessa falta de prazer, às vezes, Sim. no trabalho, né? O cara olha para o outro assim, porra, lá, Léo tá de carro novo, ó, tá vendo? Léo dá palestra. Mas esquece que existe toda uma preparação, estudo, todo uma noite de sono perdida, né? Elaboração de trabalho para fazer imersão lá no VeraGo. O cara olha só ali o seu sucesso e, pô, quero para mim. Sim. Mas esquece que existe uma preparação, né? O cara que vai jogar futebol e o sujeito que é profissional está treinando a semana toda e você bate uma pelada uma vez por mês que tem a mesma desenvoltura daquele cara que é profissional. Então, e parece que nós estamos sempre descontentes, né? Insatisfeitos com aquilo que nós temos. Exatamente. E isso parece que mexe um pouco com a saúde mental de todo mundo. Né? Aí eu busco compensações inconscientes. Exato. Eu estou falando aqui. Discorre mais. A grama do outro é mais verde porque a grama é externa da casa, pode até ser. Mas o que passa dentro da casa? Será que é mais verde mesmo? E aí, Flávio, você fez perfeito a sua colocação, cara. Por que hoje em dia há um fenômeno que eu admiro pessoas que ficam vendo stories da vida dos outros? Um tempão. A gente tá com um tal de um Big Brother aí que... Não vou falar isso não, que é polêmico. Embora seja uma loucura, mas é uma audiência desgraçada você olhar a vida dos outros. Por quê? Né? Porque eu não tenho prazer na minha rotina, cara. Então eu perco tempo com a rotina dos outros, do Big Brother. Eu fico vendo história dos outros, pessoal, hoje eu fui à praia, não sei o que, uma coisa, dá uma olhadinha, tudo bem, eu também olho de vez em quando. Tem pessoas que ficam ali, ó, vendo todo dia. A pessoa fala assim, eu acordei hoje, fui no mercado e fico vendo isso. Eu não perder meu tempo vendo vídeo dos outros. Eu tenho prazer com a minha rotina. Por que você perde um dia inteiro vendo uma série, Netflix não te acrescenta de nada, porque eu não tenho prazer na minha rotina. Ah, Léo, você é radical, é um lazer. Não sou radical, gente. Você é um cara inteligente, tá me assistindo aí. Lógico, com bom senso, eu posso ter minha série de vez em quando e tal. Estou dizendo pessoas que são o tempo todo voltadas para isso, para internet, Instagram e Netflix, porque não tem prazer na sua rotina, Flávio. Infelizmente, repito, vou bater nessa tecla hoje até o final. Se eu não tenho prazer na minha rotina, eu busco compensações inconscientes. O que são as drogas, Flávio? Você sabe que é uma bandeira minha? Uhum. De forma assim, bem direta, objetiva. Ninguém é viciado em droga, Flávio. A pessoa é viciado em mudar a sua rotina que não é prazerosa. Você entende, Flávio? Então, se eu sou um adolescente, eu não tenho prazer com meus pais na minha vida, eu vou encontrar um prazer a curto prazo, que é a droga. Ao passo, se eu tenho prazer na minha casa, na minha rotina, alegria de viver, motivação, dificilmente eu vou buscar um prazer na droga, porque eu não preciso daquele prazer aí, porque minha vida já é permeada por prazer. Então, é um desafio você ter prazer no trabalho que você está hoje e não ficar reclamando do seu trabalho. Quanta gente eu atendo, porra, eu queria mudar de trabalho, não sei o que, meu chefe é isso, não sei o que, outro aqui, meu colega de trabalho é aquilo outro. No fundo, o problema não está fora da pessoa. Está dentro dela, né? De se aceitar, de se entender, de se autoconhecer, e ela busca culpados, é claro, no chefe, na Aí pessoa. Entra outro cenário nosso também, que é esse lance da transferência de responsabilidade. É isso. Né? O outro é sempre culpado pelo... É isso. Olha, se eu não... Vou polemizar, hoje eu quero polemizar. Se eu não tenho prazer no meu matrimônio, eu busco um amante fora da minha casa. Não estou fazendo aqui um juízo de valor, se é pecado, se é certo, se é errado. Não, todo mundo tem seu juízo de valor. Eu estou fazendo análise psicológica. Se a minha comunicação em casa é ruim, não há mais diálogo, não há mais sexo, não há mais prazer nas conversas, não há uma vida a dois prazerosa, eu vou buscar uma compensação inconsciente, que é um amante, uma amante, ou o filme pornô. Eu tenho entendido muito isso, Flávio. Adultos casados buscando compensação na internet, vendo filmes pornôs. E o cara é mau? Não. O cara chega às vezes arrasado, se culpando por estar naquilo. Eu atendi um caso muito interessante de uma pessoa evangélica, se culpando muito que estava casado, viciado em pornografia no celular. E eu mostrei para ele que ele não é um demônio, ele não é um monstro. Justamente por não encontrar o prazer na sua rotina, a mente dele inconscientemente busca outros prazeres de curto prazo ali,
E no caso dele, foi descambado para um vídeo. E aí, a galera fala assim, a pessoa acabou viciando naquele negócio. É vício mesmo, Léo? Ou temos uma outra nomenclatura? Porque a moçada adora botar um nomezinho bonitinho para poder... Eu vou botar um nome bonitinho. Para poder não polemizar, para poder o sujeito não ficar ofendido, né? Eu já acompanhei algumas palestras sobre essa questão da pornografia, que inclusive prejudica o desempenho sexual, seja de homem ou de mulher, né? Porque aquilo que acontece lá na pornografia não é a mesma coisa que acontece na vida real, né? E às vezes o sujeito quer ter aquele desempenho lá de alguém que gravou um filme em 2 anos, editado, cara, 2 anos para fazer um filme editado, e aí o cara quer ter um desempenho na vida dele particular ali, e em 1 hora ele quer fazer aquilo que nem levou 2 anos para gravar. E acaba ficando frustrado. Nem me vejo para me frustrar, não, nem me vejo. E aí, cara, assim, é um negócio louco, né? E eu acho que sobretudo nessa questão, né? Vamos falar um pouquinho disso, porque aproveitar que quando a gente fala de sacanagem da audiência, a gente percebe isso muito presente na questão de matrimônio, de casamento, etc. e tal. E deve chegar muito disso no seu consultório. Muito, muito. Mas o nome que eu vou dar, que você pediu por vício... Nome bonitinho, por vício? É bonitinho e científico, é o nome que eu mais me identifico até hoje. Uhum. Pode ser hábito, pode ser crença, mas o nome que eu mais tenho estudado e gostado é um padrão cerebral. Flávio e ouvintes, o nosso cérebro é uma máquina de repetir padrões. Sejam ruins ou sejam bons, conforme a moral da pessoa. Mas para o cérebro não há padrão ruim nem bom. Apenas há um padrão. O que manda, o que conduz nossos comportamentos são padrões cerebrais, cara. O que é um padrão cerebral, Flávio? É aquilo, se eu largar você no mundo aí solto, que você vai continuar fazendo, porque faz sempre. É um padrão, você entende? Sendo que tem padrões que nos levam a resultados ruins, que eu acho que isso é 95% das pessoas. Essa eu comecei citando, pessoas cansadas, que acordam sem energia, não fazem academia, não fazem alimentação boa, porque é um padrão que está na vida dela. E padrões bons são aqueles que pessoas que acordam animadas, motivadas, que fazem atividade física, têm alimentação saudável. E esse grupo, que a maioria, olha para esse grupo cada vez mais raro, de pessoas que têm um padrão positivo para frente e se questionam. Por que aquela pessoa consegue sempre estar bem? Ah, não é possível, deve ser mentira. Aquilo é falsidade? Não. Existe sim um grupo de pessoas que conseguiram estabelecer um padrão cerebral de positividade, de acordar e ir para a academia feliz e sorrindo, de ter um casamento bom sim, de ter uma vida sexual boa no casamento. E eu estou falando isso aqui de vida sexual, a gente não está aqui faltando pudor nada, nem sendo imoral, é porque isso é um drama em muitos casamentos. Eu atendo diversas pessoas, eu vou começar a falar mais sobre isso a partir de agora, Flávio, porque pessoas que estão 1 mês sem ter relação sexual no seu casamento, mulheres chegam para mim e falam assim, Léo, a gente faz sexo 1 vez por mês ou a cada 2 meses. Lógico, isso falando com drama no coração, né? Não é falando com orgulho, não. Então não é normal um casal, por exemplo, que tem uma relação sexual de 15 dias, Flávio, 1 vez por mês, porque faz parte de uma relação saudável, de um padrão cerebral saudável, um casal que se proporciona esse prazer mútuo. Isso é bonito no casamento, faz parte. Então vou dar um exemplo a você aqui, Flávio, e a você ouvinte. O que é um padrão cerebral? É aquilo que eu repito diariamente até virar um hábito. Eu sempre falo com meus clientes. Eu, enquanto terapeuta, sempre indico atividade física. Atividade física é remédio. Esse dia eu atendi uma pessoa, foi até engraçado, Flávio, que ele estava na terapia comigo e ele saiu da terapia um dia com o propósito, nas próximas segundas, iniciar atividade física na academia, né? E foi muito engraçado. Eu tive com ele na próxima sessão e eu falei, como é que foi a academia? Ele falou, Léo, não fui não consegui ir, começou a dar um monte de desculpas, né? Aí depois ele falou assim, mano, sabe qual é a verdade? Eu não gosto muito de academia não, cara, esse que é o problema. Aí eu olhei pra ele e falei assim, tirei meu óculos, falei assim, cara, você é criança por acaso? Tipo, não gosto de tomate, então não vou comer? Pô, meu irmão,
Pega essa bunda, levanta da cadeira e vai pra academia e ponto final, rapaz. Não tem essa que não gosto, não. Academia pra você é remédio. Ele começou a rir assim, porque ele me conhece já meu estilo, né? E aí, Flávio, por que ele não gosta de academia? Quando ele fala não gosta de academia, na verdade, sabe o que ele está dizendo? Em linguagem psicológica, que a mente dele tem qual padrão cerebral? Quer ficar parado. Parado, que não quer academia. Mas se ele for... E a gente pode entender também que tem a dificuldade de mudar, né? De Sim, quebrar essa rotina. Porque a gente é infantil, a gente é pueril, você acabou de falar. Se o cara começar a academia, mesmo sem gostar, um mês seguido, Flávio, daqui um dia sabe o que vai acontecer? Quando ele não for... A gente sente falta. Porque eu criou um padrão cerebral de academia. Eu, quando não vou caminhar, eu sinto falta. Porque você criou um padrão cerebral. Isso eu estou dizendo. Não tem um grupo abençoado melhor do que o outro. Apenas tem um grupo que criou padrões cerebrais. Você criou aquela rotina, né? Que leva ele para um resultado fantástico na vida. Você botou na sua rotina aquela atividade. Aí que tá. Para botar na rotina, existe um esforço de um adulto que entende que eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Aquilo é bom para mim. E não vai ter prazer a curto prazo. Não vai ter. Aí que está a chave de tudo. Quando eu encontrar o prazer nesse processo da dor, eu vou encontrar o prazer no resultado final, que é a longo prazo. Aconteceu comigo, Fábio. Eu sempre tive dificuldade de fazer atividade física. Sempre tive, cara. De um tempo pra cá, eu tomei vergonha nessa minha cara bonita que eu tenho. De tanto ser hipócrita, indicar as pessoas, meus clientes, faça academia, eu não ia, cara. Tomei vergonha na minha cara, mudei aqui meu padrão, comecei a academia. Precisou hipnose, não? Precisei. Olhar no espelho e fazer hipnose comigo mesmo. Né? Larga de ser frouxo, rapaz, negócio de quem não gosta. E aí, Flávio, aconteceu. Sem brincadeira, hoje eu malho até domingo, Flávio. Quando eu imaginar, há meses atrás, eu acordando domingo na minha cama lá, pensando assim, vou pra academia, eu achava isso coisa de louco. Eu queria ver a série, porque eu tinha um padrão cerebral frouxo de ver série o dia inteiro, eu não faço mais isso. Aquela parada de quando a gente está saindo muito cedo para caminhar, né? E tem um cara que fala assim, rapaz, você é doido, mano. 6 horas da manhã vocês já estão dentro do mato. Porque o padrão cerebral dele é esse, o seu é outro. E aí, o que a neurociência fala, Flávio? Que um padrão cerebral, se você fizer uma coisa repetidamente 28 dias, gera um padrão novo, cara. Então o que está faltando às pessoas é gerar um novo padrão cerebral. Porque, repita comigo aí, ó. O meu cérebro é uma máquina de repetir padrões. Se a pessoa é uma reclamona da vida, você conhece alguém reclamão? Vários. Eu fui irônico, é lógico, né? Conhece quase todo mundo. Por quê? Ela criou um padrão, Flávio, de ser reclamão. Eu já fui um chato de galocha, um reclamão de primeira linha. E qual é o problema do padrão, Flávio? Cada vez que eu repito o padrão, ele se fortalece. Vai se consolidando, né? Se eu sou reclamão, cada vez que eu reclamo, eu vou me tornar um reclamão. Quanto mais. Master. Quanto mais. É. Se eu sou um preguiçoso, eu tenho esse padrão mental da preguiça. Cada vez que eu for preguiçoso, eu vou ser mais preguiçoso. E aí é por isso que às vezes é necessário, por essa questão de academia, de caminhada, por exemplo, quando você faz em parceria com alguém, né? O dia que você tá meio devagar, não tá muito querendo que o colega passa lá, meu irmão, já deu a hora, vamos embora, porra, não se arrumou ainda não, bora, Léo, bora. E um vai ajudando o outro, né? Amanhã já o outro que não quer ir, você passa lá, como é que é aí? Você vai sair hoje? Não, cara, bora, tá com medo do que... É importante, né? Quando você faz isso em parceria, né? É importante pessoas que nos levam para um padrão positivo, mas lembrando que ninguém vai fazer por mim. Sim. Quer ver um exemplo? A pessoa fala assim, o reclamão, porra, eu nunca sou promovido no meu trabalho. Sabe? Aí, tudo bem, você nunca é promovido. Vai lá para aquela pessoa, ela faz o feijão com arroz do trabalho. O que ela fez para ser promovida? Ela fez curso para graduação? Se especializou na área dela? Ela chega mais cedo? Ela faz o que o patrão não pede? Não, porque ela tem um padrão de fazer o feijão com arroz. E quer ser promovida. É o básico, eu vou fazer o básico. Como é que eu quero receber algo mais? Se eu não dou algo mais, eu dou o básico. Eles fingem que me pagam, eu fingo que trabalho. Isso pode ser em tudo, pode ser no casamento, pode ser no emprego. Então, para eu ter algo mais, eu tenho que dar algo mais. E esse dar algo mais, só quem dá sabe quem é? É um adulto. Que entendeu, Flávio, que tem que fazer o que tem que ser feito. Eu não posso ser um adulto que tem desculpa, me empolguei, que tem birra infantil aí. Eu gosto de falar de escolha palestrante, né? Um adulto que tem birra infantil, que tudo está reclamando da vida. Agora, Léo, vamos lá. Antes da gente falar birra infantil, gravem esse nome aí. Birra
infantil. Deixa eu mandar um beijo aqui para Dani Souza, meu amigo Elan Breu Cardoso. Opa! Nilsaia Peclá, torcida organizada, hein? Mamãe. Nilsaia Peclá escreveu aqui, esse é meu filhão, mandou aqui 3 corações. Profissional excelente, disse Elan, tem ajudado muito pessoas em nossa região. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Denilson Machado, parabéns, grande mestre. Meu amigo Leandro Rangel, boa tarde, meu amigo, sucesso sempre. O Odalé Viana mandou um monte de coração para mim, para Léo e para vocês aí que estão assistindo o programa. Juliana Porto, beijo para você. Minha amiga Dilcilene, que esteve aqui conosco sexta-feira passada. José Marinho, boa tarde para você também. Zenilda disse, eu não tenho prazer em ficar em minha casa e nem de cuidar, tenho prazer em trabalhar e fazer minhas atividades físicas. Jacira Silva, um beijo para você. Quem mais que passa aqui? Estou absorvendo esses pontos de vista muito bem pautados, disse aqui o Leandro Rangel. O meu amigo Sérgio Azera disse que há 1 ano atrás eu entrei na academia, mais por uma questão psicológica do que física, e realmente tem me feito muito bem. Tá me devendo uma caminhada, hein, Sérgio Azera? Quem falou isso? Sérgio Azera. Deixa eu perguntar aqui ele. Sérgio, escreve aqui pro Flávio, por favor. No começo da academia, você ia meio que... Como é que se fala? Ia empurrado, amarrado, né? Nos primeiros dias. Se empurrando, né? Se empurrando. Aí tem que ir mesmo, que saco. Agora em dia você vai já leve. Isso que é um padrão. Você é o cara que quando sobe a serra fala assim, quem que... Eu, por vezes, já fiz isso. A gente vai na rampa de voo livre, vai na pedra do navio, quando chega lá naquelas subidonas, a gente fala assim... Quem foi o desgraçado que me convenceu a vir aqui? E às vezes eu estou sozinho e falo assim, não foi eu mesmo que me convenci a vir aqui. O Juliana Porto diz que parou com as atividades físicas, sente falta das caminhadas que fazia e até mesmo malhar. Estou em um ponto que essa ausência está me incomodando muito e se Deus quiser vai retornar o mais rápido possível. Estou tá incomodando? Meu dia era muito melhor quando cedo eu mantinha o hábito de me exercitar, diz ela. Então, está incomodando porque ela criou um padrão cerebral de se exercitar e não está fazendo. O cérebro está reclamando isso. Que bom. Aproveita. Sente falta, né? Força do hábito, diz aqui o Denilson ainda compartilhando. Que eu saía 5 da manhã todo dia, de Juliana. Lembra disso, Juliana? E ela acrescenta que murmurar é atraso de vida. Quer algo melhor? Se especialize para conseguir. Reclamar não vai ajudar nada, só atrasar. Zenilda acrescenta que é necessário determinação. Essa semana eu falei que não iria mais tomar banho quente. Minha irmã disse, duvido. Opa. Determinei e desde segunda não tomo banho quente. Beleza, hein, Zenilda? No verão é fácil. Então, eu quero ver. Eu no verão também não tomo banho quente, né? Muito raramente. Mas quando chega no inverno, não tem essa disposição toda, não. Rosane Mendonça, minha amiga Rosane da Cibrão, um beijo para você. Minha amiga Lídia Vieira, beijo para você, Lídia. Boa tarde. Reclamar da vida não leva a lugar nenhum, diz ela. Meu amigo Flávio, você manda bem no programa. Obrigado, Lídia. Um beijo no seu coração. E o Sérgio Azera diz aqui, ó. Eu ia arrastado. Estou falando. Para academia. Porque tinha um padrão cerebral desse, né? Irma Boechat, boa tarde para você também. Um abraço grande. Tudo de bom. Léo, voltando à questão do casamento, do matrimônio, a questão do sexo, né? E é um assunto que a moçada gosta de tratar. Uhum. A moçada não gosta de perguntar nem de falar, mas de escutar todo mundo gosta. E assim, cara, o que eu percebo, né, como diz você, a minha experiência é que quando você fica esperando muito do outro, eu acho que o amor em si é muito isso, né? Você fica muito preocupado em monitorar as formas com que o outro vai demonstrar amor para você. E esquece de você dar o amor, né? Você entregar isso, né? Você fazer essa entrega para quem está com você. E aí a gente está falando aqui de casamento, de sexo, mas pode ser também pai e filho, pode ser relação de amigos, né, etc. São só exemplos. Né? E a gente está falando aqui da a questão da reciprocidade. Um padrão. Parece que eu fico sempre exigindo muito, né, o que o outro vai fazer por mim. E eu confesso para você que eu me tornei uma pessoa melhor quando eu comecei a fazer, sem esperar de volta, né? Quando eu comecei a namorar a minha atual namorada, eu falei com ela, cara, eu vou amar você. E não fiquei preocupado com o que ia acontecer, não. Uhum. Não fiquei naquela coisa de, pô, será que ela está gostando? Será que não sei o quê? Será que... Não, cara, eu coloquei na cabeça, vou amar você, vou fazer diferente de tudo que eu tinha feito até aqui. Vou me dedicar a você aqui, vou amar você. E
eu acho que quando você ama para lá, a tendência é que você tenha amor de volta, né? Mais ou menos assim. Mas nós ficamos muito amarrados nessa coisa do que eu vou receber em troca, né? Você fica monitorando o que meu amigo Léo me dá de retorno, né? Quando eu devia me preocupar com o que eu estou fazendo pelo meu amigo Léo, né? E esquecer o que vai vir de retorno. E isso parece que bagunça um pouco também as questões relacionais, seja casamento, seja trabalho, seja amizade. É por aí, Léo? Concordo plenamente. Ser ajudado é muito bom. Eu sempre digo isso. Agora, ajudar, cara, não tem preço, não. Você fazer bem a pessoa que você ama, acabou de falar, eu vou me doar, cara, sem esperar nada em troca. Então isso é fantástico. Esse trabalho que a gente faz no consultório, por exemplo, né? Lógico que eu recebo por isso, mas não tem preço, cara. Alguém que fala, Léo, você salvou minha vida, você, me ajudou, tô muito melhor depois que passei por você. Isso gera dopamina na gente, né? E esse bem-estar. Aí, Fábio, a pessoa pode estar perguntando assim, Léo, tudo bem, você está falando sobre padrões cerebrais. Vou pegar um exemplo de uma pessoa, Flávio, que quer fazer atividade física, quer mudar a sua vida, ser ousado, mas não consegue. Ela fala assim, Léo, mas eu tenho força de vontade, eu digo que eu vou mudar aquilo e não consigo. É outro ponto importante. Quando nós temos um padrão cerebral, a força de vontade tem muita pouca importância. A força de vontade não consegue ir contra um padrão cerebral. Aí que entra o conflito das pessoas. Por exemplo, vou fazer uma dieta, é a força de vontade dela. Mas quando se choca com o padrão que existe ali, o padrão vence. Ela não consegue fazer a dieta. Estou sendo claro? Tá. Vou parar de fumar. Eu estou com força de vontade e não consegue parar de fumar. Porque o padrão cerebral de fumar é muito mais forte do que o quê? A força de vontade dela. Então, às vezes, as pessoas se culpam, se acham fracas. E aí vem, nós, em dezembro, quando eu recebi você aqui, falamos da questão do planejamento para o ano novo. É a mesma coisa. E que muitas vezes esse planejamento não acontece. Né? Porque o padrão cerebral Porque o padrão cerebral é do ano passado. O que eu tenho que fazer, então, é criar novos padrões cerebrais. Léo, e como faz isso? Existem várias formas. A terapia é uma delas. Você lê bons livros, bons filmes que tenham dizeres. A igreja é um local próprio para criar padrões cerebrais. Quantas pessoas, por exemplo, bebem, usam droga e vai para a igreja, tem uma experiência mística e cria um padrão cerebral novo, para de beber. Ajudou ela, mas qual era a grande questão? Sozinha a pessoa não consegue muitas vezes. Quantas vezes você tentou sozinho e não conseguiu uma coisa? Quando você foi para uma terapia, você conseguiu. Foi para uma igreja, você conseguiu. Então, a força de um padrão cerebral determina os nossos resultados. Nossas crenças, escrevam isso aí, determinam os nossos resultados. E essas crenças são formadas como? Através da rotina, da repetição, do hábito. Tem alguns starts, eu vou contar uma experiência minha pessoal. Beleza. Bom, se é minha experiência tem que ser pessoal, né? Um pleonasmo. Uma experiência minha, né? O que me levou a me consolidar como um cara que gosta de trilha, de fazer caminhada, foi o Strava. Além do incentivo dos amigos, além Flávio, você perdeu peso depois que você fez caminhada, nada disso foi o que me fez. Eu queria que você analisasse esse caso, né? Pode usar o meu caso aqui como exemplo. Quando eu vi aquele aplicativo que media, que verificava o quanto eu tinha andado, e quando eu olhava no Strava, cara, andei 10 quilômetros hoje. Porque até então, no meu padrão cerebral, ver se eu estou fazendo o entendimento correto, eu só podia andar da Serra do Sambê até o centro de Rio Bonito. Sim. O máximo que eu poderia andar é até a Praça Cruzeiro. Perfeito, era o seu padrão. O meu padrão. E aí teve um dia que, por determinação minha, né, por decisão minha, não vou começar a caminhar. Beleza. E aí, Bela Vista, lá no viaduto, e voltei. Caramba, 4,5 km. Legal, hein? Cansado, aquela coisa toda. Outro dia eu fiz 6, né? E aí ficou nessa pegada. 4, 6, etc e tal. E aí um belo dia, cara, eu fiz uma volta maior, olhei o Strava, 10 km. Eu falei, cara, e vou andar mais um pouco. E aí eu comecei a querer quebrar a minha última marca. Eu comecei a andar 15, 16, 18, 20, 25. Eu já andei 60 quilômetros. Mas assim, sempre com essa coisa de quebrar a última marca, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ferramenta.
que ajuda você a quebrar esse, né, que eu tinha aquele padrão cerebral de só andar até a Praça Cruzeiro e de cara amarrada. E daqui a pouco você começa a andar 15, 20 km de boa todos os dias, né? Numa boa, assim. Mas estimulado, e o principal estímulo, eu tenho certeza disso, foi quando eu comecei a perceber que eu conseguia quebrar as minhas marcas, os meus últimos alcances. Fala um pouco disso, desses estímulos assim mecânicos, etc. Como é que é isso, cara? Não, a minha leitura, Flávio, que você está falando, tudo bem, o Strava foi um instrumento, mas para sua mente foi a questão, eu te falei, um padrão para se fortalecer, a sua mente é assim, quanto mais você faz uma coisa, ela entende que pode fazer de novo. Se eu tenho sucesso hoje, ela entende que pode ter sucesso amanhã. Assim que funcionou então a sua mente. Se hoje eu andei 5, ela sabe que pode ter sucesso amanhã de novo. Sim. Isso serve como padrão bom, repito, como padrão ruim, qualquer padrão. Tipo subir a rampa de voo livre. Primeira vez que eu fui no início, eu levei 1h20 para chegar lá. Sim. E aí depois eu comecei a querer quebrar esse tempo. E já fiz em 45 minutos, né? E aí o objetivo era exatamente quebrar esse tempo, né? Uma forma que eu encontrei de me estimular a continuar indo, entendeu? O seu estímulo foi esse, mas o processo da sua mente não foi bem esse. Foi, se eu fui hoje, eu posso ir amanhã. Perfeito, entendi. Aí a pessoa olha pro Flávio e fala assim, nossa, o Flávio é melhor do que eu, ou tem mais motivação que eu. Não é. O que você tem? Um padrão cerebral que foi criado pela repetição, que você pode andar quantas vezes você quiser. Não é que você seja melhor ou mais abençoado do que alguém. Se alguém fizer o que você fez... E aí vem treino, condicionamento a partir do né? Sim, se alguém fizer o mesmo que você fez, começar todo dia 5 km, daqui a um dia vai estar com 60 km. Flávio, olha que interessante que eu vou falar aqui. O dia tem as mesmas 24 horas para todo mundo. Para todo mundo. Por que um consegue acordar motivado, animado, vai à academia, volta, trabalha, o outro já acorda com preguiça? Se a biologia é mesmo, o cérebro é o mesmo, o ser é o mesmo. Será que um é mais abençoado do que o outro? E às vezes em condição social, financeira, melhor do que a daquele cara que está... Isso não importa. Que está, né, na quebradeira danada, que o sujeito fala assim, mas como é que pode? E aí, indo um pouquinho lá no campo do suicídio, né? Tem aquele sujeito que fala assim, quando descobre que houve um suicídio daquela pessoa bem-sucedida, que tinha uma boa família, que tinha uma empresa rentável, né? Que tinha propriedade, o cara fala assim, mas por que tirou a vida? Como é que pode, rapaz? O cara tinha tudo. Geralmente o senso comum faz essa pergunta, né? Mas por que o cara tinha tudo? O outro ali não tem nada e está lá batalhando, correndo atrás, etc. e tal. Então, perfeito. Em outras palavras, então, um grupo muito pequeno, 5% das pessoas que eu faço mais ou menos no mundo, fazem o que querem fazer. Quer academia? Vai. Quer fazer caminhada? Vai. Quer estudar? Vai. Porque ela conseguiu criar os seus padrões. Ao passo que 95% das pessoas não conseguem fazer o que desejam. É o exemplo que eu dei da força de vontade. Eu desejo parar de fumar, não consigo. Então esse grupo seleto, que tem as mesmas 24 horas que você tem, conseguem fazer aquilo que eles querem. Ao contrário que muitos falam, eu quero academia, não consigo, Léo. Quero fazer uma dieta, não consigo. E tem um grupo seleto que consegue fazer aquilo que desejam, porque criou um padrão cerebral. Outro dia eu via uma pessoa no YouTube, o cara estava dizendo que a nossa postura, o jeito de andar, o jeito de tocar a vida, já determina, por questões que ele explicou lá, mentalmente, né? Sim. Empola o peito, Sim. bota uma roupa bacana, tá duro igual um coco, mas vamos embora. Né? Cabeça erguida e vamos tocar a vida, né? Vamos buscar as soluções. Né? E às vezes o cara tá com dinheiro no bolso, tá tudo resolvido, tem um bom trabalho, etc., mas sai de casa acochambrado, ombros caídos, reclamando, com medo de pegar Covid, com medo da mulher ir embora, com medo do patrão mandar embora, ou da empresa quebrar, e não sei o quê, sem perspectiva. E o cara falou, rapaz, olha só, esse sujeito que tem tudo, por conta dessa postura, ele acaba tendo uma vida muito mais sofrida do que o cara que não tem nada, mas olha para a vida sempre com positividade. É isso, Léo? Sim, esse é um estudo que teve um psicólogo de Harvard. É o seguinte, antigamente, nós tínhamos certeza de que
a minha mente influenciava no meu corpo. Por exemplo, se eu estiver estressado, eu posso ter uma dor de barriga. Se eu estiver ansioso, eu posso ter um taquicardia. Ou seja, a mente influencia no corpo. Com o estudo dessa moça aí, dessa psicóloga, Annie Cage, se não me engano dela, ela provou o contrário, que a minha fisiologia pode interferir na minha mente também. Uma via de mão dupla. A mente influencia no corpo e o corpo influencia na mente. Isso é bom porque, às vezes, um simples gesto pode mandar uma mensagem positiva para minha mente e mudar meu estado de humor. Sim. Então, nesse estudo ela falou, por exemplo, pessoas que saem de casa e ao sair fazem pose de super-herói, você falou aí, não só o peixe estufado. Hoje eu vou fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Você falou, eu posso sair de casa, essa vaga não é para mim, não. Eu vou lá. Ou então, fazer o quê, né? Essa vaga é minha, imagina a diferença. Eu vou sair de casa, se eu vou ganhar um emprego ou não. Não sei, mas a minha motivação vai ser outra, a minha postura vai ser outra. Então, você chegar nos locais com o peito aberto realmente, olhando nos olhos das pessoas, você inspira mais confiança. E essa pessoa diz, inclusive, que até nas questões relacionais, o cara que quer arrumar uma namorada, por exemplo, e chega todo torto, a menina vai olhar assim e fala, oh, peraí. Mas o cabra chega, ele tem a cara feia igual a minha, mas chega de peito estufado, né? Sim. E pá, bem trajado, não tem nada. Sim. Mas chega ali na mina com aquela postura, a mulher olha assim, opa, peraí, o cara é diferente. Então, nesse estudo, às vezes o cara é milionário, chega, a mulher olha, pô, você não é ninguém, tô fora. Nesse estudo ela se baseou em espécies de animais, que a maioria delas, para acasalar, se armam. O galo, o pavão, o pavão, a postura, ó. E ela usou isso aí para basear também na nossa postura. Esse cara está falando que essa questão postural... É baseado no estudo dela. Deve ser. Essa questão postural atrai pessoas. Para fisiologia. Para fazer amizade, para namorar, para arrumar um emprego, para arrumar um cara, vai olhar, bom, esse aqui está com disposição, vamos embora. Faça um desafio. Pare na pracinha aqui qualquer dia e repare a postura das pessoas. Se a maioria não anda assim ó, na rua, não para baixo. Ó. Eu sempre falo, a biologia, fomos criados para olhar um no olho do outro. Isso não é soberbo, nem é... Certo? Ó, eu fui criado para te olhar assim, não assim. Ó. Isso faz a diferença, cara. E junto com isso, lógico que não é só isso. Junto com isso tem que ter a comunicação interna, repetir palavras positivas. Mas da onde vem, Léo, essa questão? E da onde vem esse comportamento... esse comportamento do desânimo, né? Essa coisa desanimada, melancólica que a gente carrega. De onde vem isso, cara? Porque você está falando, você vai na praça, você olha ali, está todo mundo desanimado, de barriga estufada, ombro arreado e tal. E as pessoas que têm essa postura mais vencedora, digamos assim, esse cara também tem problema, também briga com a mulher, ou briga com o marido, tem um filho lá com problema, está desempregado também, teve uma dificuldade no trabalho, está correndo atrás de alguma coisa e não consegue e tal. E por que uma maioria, ou uma parcela da sociedade, tem esse espírito mais... larga isso para lá porque não vai dar... E os dois grupos têm a mesma 24 horas. Exatamente, os estímulos são iguais, os problemas são os mesmos, a sociedade complexa é a mesma. O que acontece? É na infância? É o tema de hoje. Qual é o tema de hoje? São padrões diferentes. Começa na infância, claro, mas sim, isso é claro para mim. Um grupo tem um padrão positivo, que não é mérito dele, foi criado um padrão. O mérito dele pode estar em se esforçar e buscar ajuda e tal, mas o outro tem um padrão. É uma questão de escolha também? Eu escolhi tocar a vida aqui dessa maneira mais alegre, mais positiva. No primeiro momento pode ser, mas depois vira um padrão. Sim, aí é mais escolha, isso que é a bênção, cara. Já é um padrão. Fica rodando, Flávio. Você lá atrás escolhe, a partir dali você pega essa direção que se torna uma rotina positiva. Né? Inconsciente. É o caso da academia. No começo eu escolhi ir. Depois eu vou. Já vou rodando automático. Nem sei porque eu vou. É igual quando eu vou para minha caminhada longa, que quando eu começo a sentir os pés doendo, eu falo assim, caraca, eu acho que já andei muito. Aí eu olho para o Strava, 35 quilômetros. Estou chegando lá em Japuíba. Exatamente. Lá em Papucaia. Caraca, meu irmão. A pessoa que é reclamona, pegando um exemplo aqui, ela não acorda dizendo assim, estou afim de ser reclamona hoje. Ela tem um padrão que roda ali dentro de ser reclamona.
Isso que a pessoa às vezes precisa entender para não se culpar tanto, achar que ela é ruim, que Se ela não é tiver má. o que reclamar, vai reclamar do colchão, né? E quem convive com uma pessoa dessa tem graves problemas, porque acha que ela faz por mal, que ela é ruim. Não é. É um padrão que roda aqui dentro. Tem gente até que se culpa, né? Porque às vezes é a esposa, é esposo, né? Sim. Tal, vive com um amigo do lado, então, pô, será que sou eu que estou trazendo essa influência para esse cara ficar reclamando a vida toda? Porque às vezes ele faz parte da reclamação também. Pô, você não faz isso, né? Mas é claro, se eu conviver com reclamão, eu posso criar esse padrão reclamão em mim. Quando eu falo reclamão aqui, Jeff, serve qualquer exemplo, né? Timidez, preguiça, enfim. Ou também otimismo, positividade. Então, os padrões cerebrais determinam os nossos resultados. Então o padrão cerebral é, usando o termo comum, é a rotina. A rotina. E ao mesmo tempo a rotina cria os padrões cerebrais. Perfeito. E, ó, eu crio os meus padrões e os meus padrões me criam. Olha que perfeito essa frase. Se eu crio um padrão bom a partir da minha atitude inicial ali, os meus padrões vão me criar uma pessoa mais positiva, mais vencedora na vida, cara. Que bacana, A cara. nossa cérebro, Flávio, é uma máquina de repetir padrões. No dia que eu entender isso, ninguém me segura. Então, olha só, a pessoa depressiva e ansiosa. Ela tem um padrão depressivo e ansioso que foi criado em algum momento na vida dela. Não vou entrar no mérito aqui agora, mas ela chega para mim no consultório, eu vejo logo. Ela tem um padrão de uma pessoa que é depressiva, que vê a vida negativamente, ou um padrão ansioso demais, se preocupa com o futuro demais. Hoje tem um padrão mais relax, positivo. Acabou, cara. Deixa eu mandar um abraço aqui para Nelly Gomes. Antes, deixa eu lembrar que nós estamos recebendo aqui Léo Peclar, terapeuta, batendo um papo conosco aqui, naquela pegada da saúde mental. Léo é nosso cliente aqui do programa Flávio Azevedo, está sempre conosco, trazendo essas boas conversas. Nelly, querida. Nelly Gomes, boa tarde, Flávio e Léo. Beijo, Nelly. Obrigado pelo carinho da sua audiência e participação. Minha amiga Claudinha, boa tarde para você. Rosane Oliveira de Castro, Léo me ensinou a conviver com minha doença degenerativa. Olha que bacana, Léo. Que depoimento legal aqui. Rosane Oliveira de Castro. A Dilcilene, professora Lene, escreveu que a vida é feita de incentivos e elogios. Acredito que mesmo o querer não seja o desejo, a observação ao outro pode ser a diferença para o início de um novo processo. Meu amigo Nildo Oliveira, grande Nildo, abraço meu irmão, escreveu aqui, fala aí amigo capitão das montanhas, abraço Nildo. No próximo fim de semana, não amanhã, o próximo, dia 3 e 4, nós teremos voo livre lá na Serra do Cavalo Russo, lá no 2º distrito, lá em Boa Esperança, e a gente vai subir a montanha lá caminhando, lá na terra do meu amigo Nildo, 2º distrito. Rosane diz aqui, Flávio, boa tarde, desculpa, falei boa noite, tá tranquilo, Rosane. Amar vai além do estar juntos, envolve cumplicidade, confiança e, acima de tudo, respeito mútuo, né? Alessandra Rangel, isso tá bom demais, ela deve estar falando da nossa conversa aqui. Quando somos envolvidos, cada conquista nos motiva a continuarmos a seguir nos diferentes processos da vida, escreve aqui a professora Lene. Que bom. Thelma Fonseca, boa tarde para você, querida. O programa está maravilhoso, diz aqui Cláudio Oliveira. Clarice, beijo, minha amiga, tudo de bom. Meu amigo Landinho, boa tarde, meu irmão, seja bem-vindo. E minha amiga Jocelene escreve, boa tarde, meu amigo Flávio, uma ótima tarde para o nosso convidado, Léo Peclar. É isso, Léo, galera participando. Meu amigo Cadinho mandou aqui uma mensagem. Cadinho gosta muito de Léo e falou comigo, Flávio, amanhã eu preciso mandar uma mensagem para o Léo, né? Então deixa eu colocar aqui a mensagem que Cadinho mandou para a gente aqui, que chegou no WhatsApp. Você que tem meu WhatsApp, quiser fazer uma pergunta para o Léo, pode fazer também. Relaxa, participe. Vamos lá, o que Cadinho perguntou? Ele Flávio, boa tarde, Cadinho, tudo bom? Um abraço pro Léo, meu amigo, que é amigo dele, e queria conhecer ele. Um abraço para você, para todos aí, tá bom? Obrigado, eu não tenho nada de importante, só um abraço pro Léo e um bom programa para você e bom final de semana. Um abraço. Flávio, Cadinho, estou gostando muito do programa. Queria conhecer esse amigo, Léo Peclar. Estou gostando muito dele. Ele é muito esclarecedor e eu preciso de um pouco de ajuda. Um abraço, Cadinho. Obrigado, Cadinho, pelos áudios aqui participando conosco. Um abraço aos amigos que estão sempre nos prestigiando, né? Cadinho sempre nos ouvindo, sempre contribuindo conosco lá. Então, Flávio, daqui a pouquinho eu vou falar aqui os 4 piores
padrões cerebrais que eu tenho percebido na minha terapia, no meu dia a dia, que leva a pessoa a resultados ruins. Daqui a pouquinho não, fala agora porque é 4h26, eu tenho que te liberar um pouquinho antes. Tá. Os 4 piores padrões que as pessoas têm hoje em dia que levam ela ao fracasso. Os 4 piores padrões cerebrais. Temos vários. Os 4 piores. Então, resumindo o que eu falei até agora, Flávio, por que 95% das pessoas não têm energia nem para dar conta de si mesmas e 5% têm energia para dar e vender? São positivas, fazem academia, têm alimentação saudável, têm um casamento feliz. Porque são padrões cerebrais, tá certo? E quais são os 4 piores padrões cerebrais que podem atrapalhar a nossa vida? O que eu mais ouço... Que pode deixar a nossa saúde mental fragilizada. Fragilizada, com resultados lá embaixo. Um dos que eu mais ouço hoje em dia. Vou começar... Baixa estímulo? Não. Não? O 4. Vou começar do 4 para o terceiro, para o segundo, Tá. primeiro. O Vamos. 4, a falta de foco. É o top 4. Top 4, a falta de foco. Léo, eu tenho dificuldade de falta de foco. Você consegue me ajudar a melhorar meu foco? Então a falta de foco é um padrão cerebral. Você está me ouvindo? Você talvez tenha dito já isso na sua vida aí. Ó. Nossa, eu tenho muita falta de foco, dificuldade de fazer uma coisa, focar numa coisa só. Sim ou não? É verdade, tem bastante gente que tem essa... Muita. Esse lance de fazer, você que está falando aquela coisa de fazer muita coisa ao mesmo tempo e acaba não dando conta de nada, é isso que você está falando? Exatamente. O cara pega um monte de coisa para fazer e acaba não dando conta Não consegue focar. Resolver uma só. Mostrar para o seu cérebro que há uma prioridade em você fazer uma coisa. Então esse é um padrão cerebral de muita gente. Não vou explicar cada um aqui muito, mas se você tem isso aí, você não é ruim, você não é fraco, mas você tem um padrão cerebral e falta de foco. E aí precisa o quê? Se organizar? Sim. É a agenda que precisa? Também, pode ser, mas mudar esse padrão primeiro. Não é só atividades externas. Às vezes é necessária uma intervenção terapêutica ou um curso na internet, não sei, algo que vai te ajudar a mudar esse padrão na sua essência lá dentro mesmo. Não é só querer ter foco. O ideal é terapia, né? Também. Não é só querer ter o foco que eu vou conseguir. Eu falei, infelizmente, às vezes a força de vontade não é tão forte como o padrão. A segunda, Flávio, é uma bandeira minha, você sabe, a falta de inteligência emocional. É um padrão muito forte hoje. A pessoa que tem um padrão de inteligência emocional, caraca, o que é inteligência, Flávio? Presta atenção, inteligência é você mapear racionalmente as coisas à sua volta para você tomar atitudes e decisões e como você reagir ao que te acontece. Inteligência emocional não é diferente, você tem que mapear as variáveis da sua vida, do que está acontecendo. Que vai adiantar, vai dar resultado para isso aqui. E como que eu vou reagir diante disso? Então, inteligência emocional é isso. E as pessoas hoje estão quase que zero em relação a isso. É um padrão de imaturidade emocional. Mas vamos lá. Eu que já fui muito iracundo, né? Uhum. Me aborrecia com muita facilidade. Era um padrão que você tinha. Eu melhorei isso a partir do momento que eu me tornei mais frio diante de determinadas questões. Sim. Né? E aí, Léo, a gente até conversou sobre isso em alguns programas passados aqui. Uhum. Me preocupa um pouco por conta da ferramenta que eu utilizei para isso. Eu deixei de ter expectativa nas coisas e nas pessoas. Isso acabou me protegendo de aborrecimento, porque eu, como não tenho expectativa nas coisas e nas pessoas, como tomo um pé, quando rola um pé, uma traição, uma sacanagem, né? O cara tenta me prejudicar, não estava esperando nada dele mesmo, então para mim tá tranquilo. Foi uma ferramenta que eu desenvolvi, mas assim, às vezes me incomoda porque você se torna um pouco frio com quem genuinamente quer ser seu amigo, quer ser seu... merece receber um carinho de volta, uma amizade bacana, né? Eu percebo que por vezes, por conta desse instrumento que eu criei, né? Um pouco dessa frieza, você deixa de valorizar aquele sujeito que está sendo sincero contigo quando ele te entrega amizade, carinho, amor, etc. e tal, né? É só uma ponderação para você fazer uma análise. Então você criou um novo padrão cerebral de frieza, nesse sentido que está explicando aí, né? Mas basta um pouquinho de equilíbrio. Que aí chega na tal inteligência emocional, né? Sim, para criar outro padrão um pouco meio termo. Mas, por exemplo... Então, se faz chover quando fazer sol, tá tudo certo. Mas, por exemplo, você já teve outros relacionamentos amorosos. E com a sua atual, você está muito... Não, mas eu estou falando de relacionamento... Não, eu estou dando como exemplo. De amizade como um todo, né?
pegando como exemplo, se você estivesse tão frio assim, você não conseguiria ser tão carinhoso como você está sendo com ela, tão Tá, amoroso. entendi. Então, não é tanto assim, você pode controlar um pouco também isso. Tá. Se fosse assim, já namorei tantas pessoas, não fui casado não, tal. Então a próxima você frio também não. Entendi. Então ela venceu esse padrão E às seu. vezes você não consegue nem se relacionar, né? Exatamente. Porque você não consegue demonstrar. Então não é afeto, tanto assim tá? como você está pensando. Tá. Há um certo equilíbrio aí. Sim, Tá certo? sim. Então, eu tenho que criar um padrão de inteligência emocional. O que, que é isso? Como eu vou reagir com aquilo que me acontece? É o que você criou também um pouco já, talvez num extremo, essa frieza que você falou. Peraí, se eu sei que os outros vão me trair, vão me decepcionar, eu tenho que me estar esperando isso um pouco. Senão, realmente, eu vou ficar triste todo dia. Cada dia é uma decepção, uma porrada, alguém que fala mal de você, alguém que... Exatamente. O jornalista sofre bastante com esse negócio das pessoas não entenderem o seu trabalho, a forma que você pensa, né, e tal. Sim, então... Então tem muito disso. Foi muito por conta da minha profissão de comunicação social. Né? Esse lance do... Ah, Flávio, falaram mal de você ali, que é mesmo. Entra na fila porque já tem muita gente falando, ele é só mais um. E, porra, tô cagando pra isso. Mas nem sempre você foi assim. Não, nem sempre. Você eu criou um tive novo essa padrão, cultura. cara. Que maneiro. E na terapia, eu pego assim, vou dizer aqui, 70% do drama das pessoas é a decepção com o alheio. Pois é, É a cara. expectativa não correspondida. E eu costumo dizer, crie cachorro, crie porcos, crie pavões, mas não crie expectativa. E o top 2 tem muito a ver com isso. Top 2. É um padrão de se preocupar com a opinião alheia. Rapaz, isso é um negócio que eu já observei há muito tempo. Tem gente que fica catatônico, fica em paralisia, diante da perspectiva de o que estão achando do que eu estou pensando. Não é nem o que ele está fazendo, não. Sim. O cara só está pensando, ninguém entrou na cabeça dele para saber, mas ele já está preocupado com o que vão pensar ou vão dizer do que ele está pensando. Eu não sei o que ele está pensando. Mas tem uma explicação para Mas isso. o sujeito já tem essa preocupação. Eu encontro muita gente preocupada com a repercussão que vai gerar se ele fizer isso, se ele fizer aquilo, se ele trocar o carro, se ele trocar e tal, se vai trocar de emprego, que não sei o quê, papapá. E o cara entra às vezes num estado de depressão, numa loucura. Então, mas você acha que ele quer se preocupar com isso? Ele quer conscientemente se preocupar com isso? Cara, Não. sinceramente não parei para pensar ainda por que o sujeito tem essa preocupação com Eu o que o acabei outro de está explicar, pensando. cara, é um padrão cerebral. É um padrão cerebral também? Eu tô falando aqui, Fábio, são os 4 piores padrões cerebrais. Eu falei de falta de foco, falta de interesse emocional e preocupar-se com opinião alheia. É um padrão, você não é porque você quer, não. E tem uma explicação boa para isso, Fábio. Presta atenção, nós somos seres sociais, ok? Você imagina nossos ancestrais, Flávio, que eram coletores, caçadores, viviam em bando. Imagina, os ancestrais mesmo lá. Sim. Viviam em bando. Na época da pedra lascada, Por aí. período rupestre. Viviam em bando. Ninguém queria se isolar do seu bando e se sentir um esquisito diferente. Até porque ia morrer naquela época, né? É. Com sociedade diferente. E aí, isso ficou no nosso cérebro até hoje, Fábio. Eu não quero me sentir o diferente e o esquisito. E qual é o prejuízo de tudo isso? Esse padrão cerebral de preocupar-se com a opinião alheia. Daqui a pouco, de tantas pessoas falarem como eu tenho que me vestir, eu vou me vestir. Eu tenho que agir assim, eu vou agir assim porque o outro falou, a opinião ali é mais importante que a minha opinião, o meu desejo de ser. Então, esse padrão cerebral é uma merda. Por favor, se você percebe você esse padrão cerebral, preocupar-se muito com a opinião alheia, vamos mudar, criar um novo padrão cerebral. É o top 2. Preocupação com a opinião alheia. Não é porque você Rapaz. queira, entenda, não é porque você é fraco, não, porque tem um padrão aí dentro de preocupar-se com o Pelo outro. amor de Deus, gente, muda o padrão, que isso é um atraso de vida. Eu concordo plenamente que esse padrão aí, ele é extremamente, né? É o cara que manda uma informação para mim, né? E isso me irritava bastante. E fala assim, mas não bota meu nome aí não, hein? Porque senão vai dar problema para mim. E tal. Porque às vezes era uma coisa simples, eu não estava falando nada, não bota meu nome não, porque eu não sei o que fulano vai achar, o que esse caninho vai dizer. E eu olhava aquela frouxura, eu falava assim, rapaz, mas gente, né, e tal. O cara ficava preocupado com a repercussão do nome dele sair diante de uma declaração que não era nada polêmico, que não era nada complexo, não, o sujeito ficava, né, preocupado. E o top 1, não? Vou fazer um suspense aqui, mano. Fala alguma coisa aí. Qual é o pior padrão cerebral hoje em dia que atrapalha e limita as pessoas?
Zenilda está dizendo aqui, ó, uma aula maravilhosa essa, hein? Zenilda, obrigado. E Jocilene está dizendo assim, muito bem, meu amigo, se hidratando. Cadê a água do convidado? Cadê, Léo? Sua água. Olha lá. Jocilene falou para você tomar um pouquinho d'água aí. Ela está preocupada com você. Todo mundo preocupado aí, atento ao top 1, hein? Então nós tivemos que top 4, falta de foco. Top 3, falta de inteligência emocional. Top 2, preocupação com a opinião alheia, né? E, Léo, desculpa, mas eu acho que essa preocupação com a opinião alheia, ela é muito provocada pela falta de inteligência emocional, velho. Não, cara. Pode ser. Porque eu acho que esse cara que fica preocupado com o que o outro está pensando dele, o que vai dizer, então, acho que faltou a ele essa maturidade, falta a ele essa inteligência emocional. Aí criou um padrão. Né? Quando cria um padrão, fala, deixa de ser consciente, eu não faço porque quero mais. Ninguém quer ficar preocupado à toa com a opinião ali, eu tô afim de ficar preocupado com o que os outros pensam de mim. Essas duas aqui eu acho que são muito assim, uma linha muito tênue as divide, né? Porque muito... Essa parada da inteligência emocional, se você se preocupar a fundo para conversar sobre isso, você vai entender que a hora que você mudar o seu padrão e compreender o que é inteligência emocional, eu já ouvi Léo várias vezes falar sobre inteligência emocional. Quando o Léo foi me visitar, que eu tinha quebrado a perna e tal, tinha passado por uma série de problemas pessoais, particulares e tal. Léo falou assim, rapaz, mas é inteligência emocional pura. Né? Me disse dali, arranca rabo daqui, lá e tal. Eu espero encontrar um Flávio depressivo pra baixo. Eu falei, Léo, tô com a perna aqui pra curar, cara, que eu preciso voltar pra trilha. Ele pô, cara, ele ficou até feliz, saiu de lá mais feliz. Mas você falou assim, ainda bem que eu quebrei tal osso, que não é tão doloroso. Isso é a forma de ver a vida, cara, é um padrão cerebral, rapaz. Ainda bem que eu quebrei a fíbula, que era o osso mais fininho, cara. Como diz o Dr. Luiz Eduardo, a gente não sabe nem pra que ele serve. Em vez de reclamar. Outra coisa que eu também fiz naquele dia, Léo, eu olhei pros colegas que estavam comigo. E eu fiquei pensando assim, cara, já pensou se fosse um colega ali que tivesse quebrado a perna, ia ser muito mais prejuízo para ele. Os caras que trabalham, às vezes, por conta própria, em obra, né? E eu fiquei um mês parado, já sou um colega daquele, um mês parado sem trabalhar, como é que ia levar o sustento para casa, né? Eu ainda consegui, operei, fiquei só uma semana afastado das atividades, semana seguinte, perninha estava no alto aqui, estou eu aqui fazendo programa na rádio. Sim. Se fosse um colega daquele, cara, que tivesse se machucado, eu falei assim, pô, ainda bem que me escolheram para quebrar aqui, porque se fosse um colega ia ser muito... Você percebe que é um padrão seu? Porque se for, o outro reclamaria, que merda, quebrei a perna, é um padrão seu, não é mérito seu. Não é que você fica satisfeito, mas... Não, lógico, não, ninguém é doido, mas ainda bem que quebrei a perna. Mas você não ficou naquela postura negativista, que merda, minha vida acabou. Não, mas é um padrão que estava na sua mente já sendo criado devido a escolhas suas. Quando aconteceu isso, o padrão só veio à tona. Fiquei meio chateado, porque o lugar que eu escorreguei, né, que gerou a torção no pé, era um lugar que eu passo assim... regularmente, eu já tinha descido naquela pedra 3 vezes nesse dia, foi a 4ª vez que eu desci, que escorregou. Fatalidade. Mas vamos em frente. Vamos lá, Léo. Número 1, top 1. É o que você mais ouve na internet, mais ouve pessoas reclamando, tem mais palestras sobre isso, cursos sobre isso. É a tal da procrastinação. Procrastinação. Uma palavra que está na moda, não está? E eu queria dizer para vocês, é um padrão cerebral. Ninguém procrastina porque procrastinação é o deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. E tem aquela frase clichê, mas muito significativa que fala: não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. É isso? Simploriamente sim. Simploriamente sim. Simploriamente. Né? Sim. Sem aprofundar muito. Isso, sem aprofundar muito. Sim. Aquela frase clichê. É a inércia, né? As pessoas não conseguem romper a inércia da vida. Vou deixar para dizer amanhã para aquela menina que eu gosto dela. E quando você chega lá amanhã, ela fala assim: pô, cara, eu também achava você maneiro, mas fulano passou até aqui à noite e pediu em namoro, eu tô namorando ele. Sim. É inércia. Não conseguir iniciar a academia, não conseguir iniciar uma dieta, é a procrastinação. E aí, é um padrão cerebral também. O leigo pode ir lá para um procrastinador e falar assim: é um fraco, como é que pode ser assim? Por que você não age? O marido pode olhar para a esposa e criticar ela sem saber que é um padrão que está rodando ali dentro. E por que 99% das pessoas, 95% das pessoas não querem, se incomodam com a procrastinação? Sabe por quê, Flávio? Eu queria falar uma coisa aqui do fundo do meu coração. É porque todo mundo no fundo sabe que tempo é precioso. E a gente não quer
desperdiçar o nosso tempo. Mesmo desperdiçando, mas aquilo me incomoda. Você vê, a gente protege tudo na nossa vida. Eu boto muro na minha casa, certo? Eu boto senha no e-mail, no telefone, mas eu não, porque eu sei que são coisas preciosas. Eu não consigo fazer a mesma coisa com o meu tempo. As pessoas estão jogando seu tempo no lixo por causa da procrastinação. E o exemplo disso, eu vou citar de novo, porque eu comecei falando sobre isso, Flávio, em relação às redes sociais. Olha que interessante, Flávio e meus amigos aqui. Eu tive acesso a um estudo, Flávio, que mostra que o brasileiro passa em torno de 3 horas e meia por dia nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Não seguidamente, mas se somar... Somando tudo, cada olhadinha, né? 3 horas e 30 por dia nas redes sociais, vendo stories dos outros. Se você botar isso aí na ponta do lápis, dá exatamente 58 dias por ano. Olha aí, cara. Você está jogando no lixo 58 dias do teu ano. 2 meses praticamente. Por causa do TikTok. Desculpa que eu nem sei o que é isso, nem quero saber, nem tenho. Sabe, por causa de histórias dos outros. Então quem não tem agenda própria, se preocupa com a agenda do outro. Quem não tem prazer na sua rotina, tem prazer em ver se o outro está na praia ou não, se o outro está não sei onde ou não. Então a procrastinação é uma perda de tempo, jogar nosso tempo no lixo. Ninguém quer mais isso. Só que, vou ser repetitivo aqui, tá? O dia tem 24 horas para todo mundo. Sem mudar o padrão cerebral, você não consegue mudar a procrastinação. 95% das pessoas estão procrastinadas hoje. 5% estão aproveitando o seu tempo para cuidar de si, para serem positivas, para ter um casamento feliz, para ter muito sexo selvagem com a tua esposa. Enfim. Isso é bom. Vou sofrer crítica daqui a pouco. Isso não é ruim não, isso é um negócio bom. 5% que eu falei. E quem acha que é ruim é crença limitante. Sim, que criou um padrão cerebral. Eu sou ousado de falar isso aqui, porque eu sei que pode ter crítica e nem ligo também, né? Opinião alheia. Ah, opinião alheia. Não é o padrão meu mais. Fala o que quiser de mim, na boa, cara. Porque nós temos que falar sobre isso mais sem tabu, cara. Sim. Então fazer um sexo bom com a tua esposa tem que virar um padrão cerebral. E, especialmente casamentos longos, não todos, é lógico, vai se desgastando aí ao longo do tempo. Existem alguns poucos que conseguem continuar com esse padrão, que o sexo é algo saudável e mantém o casamento vivo. O primeiro sinal que o casamento está em crise é quando o sexo diminui, o prazer sexual diminui entre os cônjuges, que é algo tão saudável. Léo, deixa eu mandar aqui um abraço. A Irma Boechat diz que está amando o programa. Concordo plenamente, essa preocupação com a opinião alheia é um atraso total. A Claudinha diz que eu já fui muito assim, me preocupava demais com a opinião de terceiros, criei um novo padrão cerebral, faz tempo, diz ela. E o meu queridíssimo amigo Hamilton Rodrigues, dando boa tarde para a gente aqui nos acompanhando. Eu queria concluir, né? Eu não sei se a gente vai concluir falando disso. Se não for, você volta aqui em fevereiro para a gente seguir esse tema aqui que eu acho que é importante. Nós falamos aqui sobre uma série de questões comportamentais, né? Mas nós temos alguns indivíduos que são muito especiais, que são as mulheres, cara. Tudo isso que nós conversamos aqui funciona de uma maneira com os homens, de outra maneira com as mulheres. Porque as mulheres têm essa questão hormonal que interfere na libido, interfere no humor, né? Essa questão de TPM, essa lógica hormonal de todo mês, etc. E tal. Dependendo da idade, você tem menarca no início na adolescência, que é a primeira menstruação, você tem a menopausa, que é a última, né? Essa ditadura do estar sempre gostosa e gata, que a gente não tem mais as vovós com cheiro de alfazema e aquele cabelo assim com rodinha aqui atrás, né? As vovós precisam estar tesudas igual as meninas de 18, 20 e 30, né? E eu acho que isso acaba meio que interferindo também nesses padrões, Léo. Como é que é isso, né? Queria que você discorresse um pouco essas questões dentro da lógica da tireoide, né? A tireoide hoje violenta muitas mulheres, né? Tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, isso mexe com o emocional das mulheres como um todo e tal. Como é que é o efeito dessas questões hormonais, por exemplo, dessas questões enzimáticas nessa lógica das mulheres, por exemplo, né?
eu acho que elas precisam ter um olhar mais especial ao entendermos isso aqui. Procrastinação, preocupação com a opinião alheia, falta de inteligência emocional, falta de foco, entre outras coisas que nós discutimos aqui hoje, tem toda essa questão hormonal que interfere nas emoções, na libido, na vontade, no desejo, no apetite. E como lidar com isso, Léo? Vai no padrão também? Ou você vai falar assim para mim, Flávio, em fevereiro eu volto aqui para a gente ter um programa para discutir isso? Não, pode até voltar. Porque está quase na hora de você ir embora. Pode até voltar com mais calma, mas... Porque eu acho que é um programa inteiro para a gente falar sobre isso, né? Essas questões orgânicas da mulher em si. Mas eu vou ser ousado aqui, Flávio. Eu acredito que mesmo com tudo isso que tem um quê de razão, eu acho que o padrão cerebral suplanta tudo isso. Me faço claro aqui? Sim. Mesmo tendo essas alterações hormonais, quando ela cria um padrão cerebral, ele é muito forte. Ele pode determinar o resultado das pessoas. Vou te dar um exemplo aqui bem claro, Flávio. Não posso falar mal dos outros, vou falar mal de mim, então. Rapidamente. Você dá um monte de exemplo, eu quase não dou exemplo meu aqui. Vou dar um exemplo meu aqui agora. Eu sempre tive, depois de meus 30 anos, uma luta com a balança. Tá certo? E eu tinha um padrão cerebral, uma crença muito limitante, de que achava que depois de 30 anos o metabolismo fica mais lento, que o hormônio atrapalha, que não sei o que, não sei o que lá. E aí, Flávio, eu tive um câncer de tireoide, eu tive que retirar minha tireoide. Eu não tenho mais tireoide aqui. É mesmo? Sim, retirei a tireoide. E aí eu tomo todo dia o Puran, que é o hormônio para controlar, tudo bem. E aí minha crença aumentou. Eu usava de sempre falar o quê? Agora que eu não vou emagrecer mesmo. Porque depois do 40 o metabolismo fica mais lento. Sem tireoide, então, olha a minha crença. Tô lascado. Lascado ao mesmo tempo eu me sabotava com esse argumento, com esse padrão cerebral, entendeu, Flávio? O que aconteceu? Através de um evento que eu fiz, uma imersão de inteligência emocional, eu mudei de tal forma meu padrão emocional, com técnicas de impacto emocional que a gente tem lá, dinâmica, exercício, tal, em grupo. Mudei tanto esse padrão meu, cerebral, e aí que eu voltei desse evento, me matriculei na academia, que eu não gostava, achava que não gostava, tinha um padrão de não gostar. Comecei uma mudança alimentar. Em 3 meses eu perdi 8 quilos, Flávio. Não teve tireoide, não teve hormônio, não teve nada disso, metabolismo. O que fez eu perder o meu peso foi a mudança no padrão cerebral. Eu repito, nossas crenças determinam nossos resultados. Então eu perdi 8 quilos, que me custou muitos elogios, é muito bom. Chegar no lugar, Léo, você está bem, você emagreceu. Como você também emagreceu a beça, graças a Deus, né? E seus padrões que mudaram. Então, o hormônio é lógico que interfere, mas nada resiste a um padrão cerebral bem instalado. O nosso amigo Sérgio Azera faz aqui uma brincadeira dizendo assim, vamos deixar a procrastinação para amanhã. Opa, gostei. Gostei. Então, vamos procrastinar a procrastinação. Amanhã. Então nada resiste a um padrão cerebral bem colocado. Então eu minha pele eu senti isso. Como é que eu emagreci 8 quilos e antes eu dizia que não emagreci porque meu metabolismo era lento? Cadê o metabolismo lento? Eu perdi 8 quilos em 3 meses. E perdi com uma vida saudável, não foi nada. E estou mantendo com a academia. Hoje eu ganhei massa magra, eu tô bem pra caramba, sabe, cara? Então, eu acho que é o seguinte, o hormônio é lógico que influencia, mas para mim nada resiste a um padrão cerebral bem instalado, bem firmado na pessoa ali, cara. Ninguém segura a pessoa que tem um padrão, sabe, de inteligência emocional, de não preocupar-se com a opinião alheia, de não ser procrastinado, de ser proativo. E a instalação desse padrão, a mudança desse padrão, qual é o start, Dal? Na criação de novas rotinas, na repetição de um novo padrão, de uma nova rotina. E repetindo mesmo que não seja confortável. No primeiro momento não vai ser. No primeiro momento não vai ser confortável, não vai ser... E eu entender isso é a chave, eu criar prazer nesse momento que não é confortável. Criar prazer no processo da dor. É o calo, então? Sim. É o mesmo processo do calo, Sim. né? Sim. Eu, quando levo meu pé lá no Guilherme Podólogo, ele fala assim, rapaz, mas que pé é esse? Né? Eu falo, pô, Guilherme, eu ando 60 km, velho. Eu ando 45 km às vezes, né? Por mês eu faço uma bem longa, assim. Então, ele fala, cara, mas ele diz que não pode nem raspar muito, tem que deixar os calos ali, porque o calo é para proteger, né? Etc, então, tênis eu gasto assim uma enormidade de tênis por ano, 8, 9 pares de tênis por ano, por conta do tênis ter sido fabricado para me levar da minha casa até o centro de Rio Bonito, né?
e eu vou daqui para Papucaia, passando por cima de pedra, de cachoeira, pulando. Sim, o tênis já vai embora. Então é um calo. Que você, né? Sim. Assim como o meu pé fica calejado, calo é um padrão. Né, eu toco violão, por exemplo, e a cabeça do meu dedo aqui, hoje eu não toco mais com tanta frequência como antigamente. Mas eu nunca mais perdi esse endurecimento da ponta dos dedos aqui. Quando eu tocava muito violão, o dia todo com violão na mão, quando eu era garoto, adolescente. Sim. E, cara, me deu um enrijecimento aqui na cabeça dos dedos da mão esquerda. E eu nunca mais perdi isso. E é como se fosse um padrão cerebral. É o calo. Tanto fazer a mesma coisa. O próprio tocar o violão. Quando você começa a aprender, eu também toco o violão. Parece que nunca vai tocar aquilo, cara. Não parece? É impossível, o dedo não vai, dói. Depois de vir um padrão cerebral, eu toco o olho fechado, cara. Não é incrível isso? Andar de bicicleta, né? Questão Tudo, de equilíbrio. Qualquer hábito. É uma prova. O padrão cerebral, ele flui naturalmente. Aquilo não é uma dor mais, é leve. Então, dando exemplos comuns da bicicleta tal, imagine para a nossa vida pessoal. Um padrão de tendência emocional, de determinação. Eu tenho que criar esse padrão. Perfeito. Minha gente, recebemos aqui hoje Léo Peclar, meu amigo, meu irmão, conversando conosco aqui sobre saúde mental, né? E hoje trazendo essa pauta da rotina e do padrão mental, né? Quero agradecer, Léo, sua participação aqui. Tem que liberar Léo, porque o Léo tem paciente agora às 17 horas. Tirou esse intervalinho aqui para estar conosco aqui de 3 às 5. A gente já vai caminhando aqui para o final do nosso programa. Já deixo o convite aqui, dada a grande quantidade de pessoas nos acompanhando, comentando ali, dizendo que gostaram do programa. Já deixo o convite para você voltar em fevereiro para a gente continuar essa conversa. E suas palavras finais aí para os nossos seguidores, ouvintes, moçada que nos acompanha, vai nos assistir depois, galera que me acompanha pelo YouTube, acompanha, né, nas demais plataformas aí. A palavra é sua, Léo. Então, minha palavra final, então, é o seguinte, gente. Tempo é precioso. Não jogue o seu tempo no lixo devido a padrões cerebrais que talvez você nem soubesse que existiam e está sabendo a partir dessa conversa nossa aqui. Não jogue seu tempo no lixo perdendo horas do seu dia vendo histórias da vida dos outros. Histórias, inclusive, sem necessidade nenhuma. Não jogue seu tempo fora, ficar ali stalkeando a vida dos outros no Instagram, no Twitter. Não jogue seu lixo fora, perdendo tempo com notícias de violência, de sangue, de morte, de abuso na televisão. Não jogue seu tempo fora, brigando por causa de política. Tempo é precioso. Cuidado com os padrões cerebrais que você formou. O exemplo, o padrão cerebral de brigar por política, que é um padrão que joga o tempo no lixo. Ninguém vence ninguém ganha nada. Então, o tempo é precioso. Vise, a partir de hoje, criar padrões que vão enriquecer a tua vida. Padrões proativos, padrões de vitória, padrões de energia, sabe? Se acordar, ter uma energia. Se questione por que você está cansado. É a palavra que eu mais ouço hoje. Estou cansado da vida, estou cansado, meu corpo está com cansaço. É um padrão, infelizmente, criado a partir dessa rotina que a gente vive hoje tão louca, né? Então, eu quero agradecer ao Flávio e dizer que eu estou à disposição no meu Instagram, quem quiser tirar uma dúvida, conversar, fazer terapia, tá bom? Até a próxima. Beleza, minha gente? Quero agradecer você que esteve nos acompanhando, nos prestigiando. Próxima segunda-feira recebo aqui o meu amigo Luciano Lúcio, secretário de Educação de Tanguá. É o nosso convidado de segunda-feira e nós vamos falar sobre a saúde mental dos profissionais de educação. Luciano na condição... Eu recebi o Luciano aqui esse dia como músico, né? Para a gente falar de música, saúde mental. Veio com Sheila Sá, veio aqui com a galera da música aqui. Muito bacana aqui a nossa conversa. Trouxe aqui o Wallace com ele, que é um novo integrante da Banda Estratégia. E falando sobre música, musicoterapia, né? Mas na segunda-feira o assunto é educação. Saúde mental de educadores, saúde mental dos alunos. E ele na condição de gestor de uma secretaria de educação de Tanguá. Como que vê essa questão da saúde mental. Estamos saindo aí da tal pandemia, né, que a gente quer sair dela, mas ela não sai da gente. E tem uma rapaziada que parece que faz questão que ela fique. Então é isso, gente. Agradecer você, te desejar um excelente fim de semana. Amanhã no Engenho da Floresta, a partir do meio-dia, Luciano Lúcio vai estar lá com a Banda Estratégia
na hora do almoço, né? E o restaurante do Engenho da Floresta vai estar aberto, você pode participar, é a tal live que ele sempre faz todo mês, que é bem bacana. Eu e o Léo sempre estamos lá prestigiando, é um evento sempre muito agradável. E é isso, muito obrigado pelo carinho de vocês que nos acompanham, os meus 58 mil seguidores lá no YouTube. Se você ainda não é nosso seguidor, junte-se a nós. Os 32.700 e lá vai fumaça que eu tenho aqui no Facebook, na minha fanpage, os 11.100 lá do Instagram e no Twitter. Muito obrigado a vocês todos que nos prestigiam, nos acompanham. Um beijo no coração, muito obrigado pelo carinho e até a próxima segunda-feira, né, com mais um programa Flávio Azevedo aqui pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Valeu, minha gente, abraço grande, um beijo no coração de todos, obrigado pela companhia. Continua fora ainda? A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.